Foi um jogo onde nós começamos, boa noite, um jogo onde nós começamos bem, lúcidos. Segundo tempo também acredito que nós voltamos muito bem, né? Dentro da estrutura que nós tínhamos pensado de ter mais profundidade pelo lado direito. E logo no início já saiu o gol, né? E com isso a gente pensou que a gente ia continuar insistindo naquilo que nós pensávamos que seria interessante para nós, né? O momento que... Por favor, só continue. O momento que a gente achou que a gente poderia ter mais vantagem e continuar persistindo naquilo que a gente vinha fazendo e gerando muitos controles para o Ituano, uma bola de profundidade, e aí a gente foi infeliz, o adversário foi feliz, fez o gol e aí começou a ter o controle, porque emocionalmente a gente se abateu, até porque criou uma expectativa muito grande e nós trabalhamos muito para isso, para ter essa possibilidade de vitória, né? E aí logo depois... um gol de escanteio, né, uma situação de que a gente poderia ter controlado melhor, né, mas pelo ímpeto depois nós conseguimos um empate e pelo abafa teve até uma situação desse gol que é discutível, teve o primeiro gol também do Ciel que é discutível, eu nunca falo de arbitragem, mas hoje infelizmente influenciou muito na questão do resultado. Boa noite, Igor, prazer em revê-lo. Hoje o CSA teve um primeiro tempo com muito controle, mas com pouco chute no gol. E aí você vem com a substituição na segunda etapa, já consegue fazer o gol nos 5 minutos do começo da segunda etapa. O que é que faltou para o CSA terminar esse abafa no início? Fazer o gol, empurrar o Ituano para trás e aí matar a partida já naquele comecinho do segundo tempo? O nosso pensamento era esse, insistir, né? Principalmente naquilo que deu certo na situação que nós pensamos para o intervalo, para o primeiro gol. Né? A gente via que poderia ter essa possibilidade, foi várias situações, principalmente no segundo tempo. Essa questão de que esse momento nosso de oscilação em termos de resultado, ela cobra muito a questão mental, está muito forte, e nós pecamos pela situação de tomar dois gols de jogo aéreo, né? E aí nós pagamos o preço por isso, e o adversário, quando ele empatou, mentalmente nosso time sentiu e teoricamente eles ganham mais força, né? Principalmente. Só que aí faltou um pouco mais de calma para poder ter também circulação, fica ansioso, a torcida está impaciente, a torcida cobra, foi perdendo a confiança e nós fomos mentalmente se ficando vulneráveis pela situação de que queremos fazer as coisas tudo muito rápido, não adianta. Tem que ter um pouco de lucidez para que as coisas aconteçam, por mais que o resultado não esteja a teu favor, às vezes o jogo estava em empate, dava para a gente tentar continuar para não ter a desvantagem. Depois que tem a desvantagem, o jogo fica mais difícil ainda, só que nós conseguimos o empate, depois eu sabia que a gente teria esse ímpeto, faltou um pouco mais de tranquilidade para poder ter essa possibilidade. No primeiro tempo, por que a gente entrou com os dois centroavantes? Porque era uma situação que a gente tinha um meia pelo lado vindo para dentro, né? E dois atacantes centroavantes de área, onde a gente empurrar a linha defensiva para trás. Faltou um pouco, espetar um pouquinho mais a linha para o Brian achar esse movimento do nosso centroavante dentro do espaço. E também essa intuição, essa indução, principalmente do adversário, para que a gente conseguisse andar mais uns poucos os nossos volantes, para poder estar ali mais próximo, para ter chute de média distância, lateralizar mais o jogo, para ter cruzamento, essa bola rápida, o que nós fizemos com o gol no primeiro tempo, era insistir nessa bola mais rápida, porque a gente sabia que eles tinham um pouco de dificuldade, principalmente nesse encaixe dos dois zagueiros. Nós fizemos o gol assim, com o Ciel, que é um lance duvidoso, nós fizemos o gol com o Thiago assim, nós tivemos outras oportunidades assim, de às vezes no segundo tempo, às vezes até atacar o espaço para poder ter aquela bola rápida. O gol do Ciel, propriamente do Bahia, que era para ser o terceiro, também discutível, com uma bola rápida naquela zona do campo. Então, assim, a gente criou uma expectativa muito grande para a vitória, para nos acenar de vez no G8. Né? Hoje nós estamos com 22 pontos e nós temos que ter essas combinações de resultado para ser favorável para nós mais uma vez e pensar agora, principalmente, que nós temos que tentar fazer esse jogo da ponte. Igor, boa noite. Os dois times tentaram muito pelo alto, né? Inclusive os gols mostram isso. Tem sido tão comum o CSA também usar essa lateral e em profundidade fazer esse cruzamento, que eu queria saber de você, dentro de um jogo como esse, o que é que foi complicado para conseguir espetar essa bola, jogar por baixo, tentar essas infiltrações que não tem acontecido? Hoje, o primeiro tempo principalmente, nós pensamos por dois centroavantes dessa forma, que quando um atraísse a linha defensiva, o outro espetasse. Faltou essa movimentação, né? De poder espetar para a gente poder ter o portador da bola para tomar essa melhor decisão. Foi uma ideia que a gente teve, principalmente do Ciel, que é um cara que tem chute de média distância,
ele é rápido, ele tem o faro do gol. Nós tínhamos 2 centroavantes que tem faro de gol, que gosta daquela finalização ali. O que faltou no primeiro tempo, principalmente? Ser mais incisivo nesses cruzamentos lateral para também tirar a linha defensiva deles do conforto, como nós fizemos no início do segundo tempo, né? Com a entrada ali do Thiago. Teve até um cruzamento também, se eu não me engano, que o próprio Bahia antecipou uma bola, que o Ciel já estava nas costas dele para poder finalizar. Era a nossa ideia, porque a gente viu fragilidade, principalmente naquela zona do campo ali, para poder aproveitar. A questão da expectativa de ganhar o jogo e a necessidade também de ganhar o jogo, na hora que a gente tomou o empate, nós sentimos um pouco o baque, né? Faltou ter a questão da recuperação logo, porque o jogo estava empate. Se a gente conseguisse insistir naquilo que a gente vinha fazendo, a gente poderia ter a vantagem novamente. Só que depois a gente tomou o segundo gol, que gerou vantagem para o adversário. E aí fica mais impaciente, o nosso torcedor ficou impaciente, ficou mais enervado dentro do campo, começou a tomar decisões, talvez para fazer as coisas mais simples, começou a tomar decisões achando que ia resolver o problema de longa distância, e aí o jogo ficou imprevisível para as duas equipes. Na hora que nós empatamos, é natural a força do ímpeto, a gente ir para o abafa para tentar o terceiro gol, até conseguimos, mas aí entra a questão da análise, principalmente da tomada de decisão do árbitro, que eu acredito muito que hoje influenciou muito na questão do ambiente e do resultado do jogo. No caso do Igor Bahia, foi uma falta e não impedimento. O árbitro analisou que teria sido uma falta, né, cometida por ele, e não o lance do impedimento, já que todo mundo correu ali para conversar com o assistente, né? Isso foi visto, inclusive, pelo companheiro Marlon Araújo na cabine lá do Timaço, naquele momento. Agora, você falou que o jogo era chave durante a sua coletiva, que o primeiro jogo dessa série de 3 restantes era realmente o jogo mais decisivo. Como é que você visualiza agora? Porque não é somente a posição, também depende de outros resultados agora para o CSA poder chegar a 28 e entrar. Exatamente. Por que era chave? Porque a gente precisava ter esse anímico do torcedor da confiança do resultado de 3 pontos. O que nós temos que, principalmente, esperar terminar a rodada para analisar o cenário do que vai ter a classificação e pensar nesse jogo da Ponte, para a gente tentar entrar no G8. Agora, o que nós poderíamos, o que era a nossa margem principalmente, era que se esses 2 jogos em casa, se a gente fizesse 6 pontos, a gente já estava mentalizando algo que poderia carimbar uma vaga, antes da última rodada. Agora não, agora nós temos que ganhar o jogo da Ponte, para estar ali dentro do G8 ou próximo do G8, e se o Brusque estiver dentro do G8, a gente fazer um jogo de mata, principalmente se a gente estiver em 9º colocado, fora de casa, né? Primeiro passo, é difícil falar isso, porque o nosso torcedor já está cansado, é difícil. Só que nós temos que pensar na Ponte Preta para a gente continuar tendo chance para entrar nesse G8. A nossa meta é essa, continuar tendo chance. Enquanto a gente tiver vida na competição, a gente vai lutar por uma dessa vaga. Igor, você falou muito sobre a questão do psicológico durante toda essa partida, obviamente, você falou da atenção, tudo está certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação do time do CSA ter feito o gol no final para virar, mesmo que anulado, mas estava empurrando, fez um gol com o Betão. Parecia ser o cenário trágico da derrota, muda para o empate, uma possível virada, e aí tem esse clima praticamente de guerra no estádio Rei Pelé. O quão isso abalou o time do CSA em campo depois que ocorreu tudo isso? Ficou um sentimento de indignação, principalmente porque é o seguinte, a questão do terceiro gol é discutir porque o defensor baixa a cabeça. Naturalmente, o nosso atacante, igual o Igor Bahia, estava no movimento de finalização, ele não tinha visto o movimento do defensor. O defensor baixa a cabeça. Quando você abaixa a cabeça, você assume o risco, porque a bola ainda está em disputa. E, teoricamente, que ele me falou, o árbitro, que ele falou que teve um choque, principalmente do Igor Bahia, chocando no rosto do Mancini. Não tem nenhum arranhão e não sangrou. Ou seja, se você está finalizando a bola, o nosso atleta está finalizando a bola, se o atleta adversário abaixa a cabeça, sendo que ele poderia tentar cortar a trajetória da bola com o próprio pé ou com o próprio corpo, ele está assumindo risco. A vantagem do jogo não é sempre o gol quando você não é desleal e quando você não tem a possibilidade de ser desleal ao adversário. Eu vejo que não houve nada que nos deixasse bem claro. Talvez eu possa estar sendo injusto, né? Mas do que eu vi na imagem, do que eu vi principalmente dentro do campo, eu vejo um lance bem discutível, aonde o Mancini abaixa a cabeça, assumindo a grande responsabilidade do próprio choque. Outro detalhe,
Depois teve o choque também do Baianinho, que encosta na bola primeiro e houve um impacto, está dentro da área. Então, assim, se ele anulou com a questão do choque do Bahia, principalmente no Mancini, depois do Bahia ter tocado, por que não houve o pênalti? Sendo que o Baianinho chegou primeiro na bola. Se o Baianinho chega primeiro na bola se não é tocado, dentro da área tem que prevalecer o quê? Ah, foi sem querer. Sem querer também é falta. Ele não deu a falta também do Bahia, justificando que foi sem querer? Então, assim, eu acredito muito, e olha que eu não falo de arbitragem. Eu nunca falei de arbitragem, vocês podem ver aí, de repetitiva, coletiva minha, eu não falo. Mas só que eu acredito muito que a Série C agora, ela tem que buscar a VAR, porque o futebol é muito caro, tem muitas tomadas de decisões que ela precisa ser revista nessa questão. Acho que o VAR hoje, ele chegou não foi para ajudar. Então, independente da divisão, tem que existir o VAR. Tem que existir o VAR. É muito caro. O futebol brasileiro está potencializando uma condição melhor, não está? Os clubes não estão se estruturando, a condição melhor para todo mundo. Então, eu acredito muito nessa questão dessa ferramenta, usar em todas as divisões para evitar os prejuízos maiores. Restam 2 jogos, no meio desse turbilhão ainda tem uma Copa do Nordeste semifinal no meio da semana. Queria que você falasse sobre essa oportunidade de estar com o CSA num momento que pode ser histórico, chegar pela primeira vez na final. Ao mesmo tempo, como chega esse time diante de toda essa situação? Nós temos que recebê-los amanhã, principalmente, para que a gente consiga visualizar da forma que eles estão. É lógico que está todo mundo hoje com um sentimento de um pouco de indignação, principalmente do que houve. O nosso torcedor também está assim. Criou uma expectativa muito grande, é normal e natural. Até nós mesmos criamos essa expectativa. Mas nós temos que amanhã já tentar recuperá-los, porque quarta-feira é uma decisão novamente. Nós estamos vivendo esse turbilhão de decisão, nós trabalhamos para isso. Nós temos que fazer essa condição de estar jogando em casa, talvez com um ímpeto do apoio do nosso torcedor e talvez com o nosso torcedor tendo cobrança. Não sei como que vai ser o ambiente, né? O que vai condizer o ambiente no transcorrer do jogo vai ser as nossas ações. Se a gente estiver bem no jogo, se a gente estiver fazendo tudo que é possível da nossa parte com um resultado a favor, o torcedor também, ele entende e ele vai vir para o nosso lado. Isso é natural. É uma grande decisão, né? O Confiança também tem os mesmos sonhos do que nós. Nós temos tudo para fazer um grande jogo e principalmente marcar uma história de chegar à próxima fase, que é a final da competição. Para mim encerrar, que teve o Camacho, sentiu alguma coisa? O Camacho pediu para sair, teve um choque e ele estava se arrastando. E aí o Camacho, também o Thiago se esgotou, é natural, né? O Thiago fez um gol, é natural que eu ia deixá-lo. Mas naturalmente o Camacho e o Thiago já acenou que não dava para continuar e a gente teve que fazer uma resposta rápida em termos de mudança. Preocupa ele, não? Eu tenho que esperar amanhã. Ele realmente. Foi o choque que ele teve, né? É o famoso tostão que a gente fala. E a perna dele tá ficando volumosa, tá com muita dor, tava se arrastando para correr, sinalizou para poder sair logo para não ter uma dificuldade maior.